O tema dessa aula é a história da Kabbalah. Então, primeira informação útil, importante, não existe Kabbalah sem Torá. Ou seja, não são duas coisas separadas. A Kabbalah é uma das facetas da Torá. Então, quando as pessoas, de modo geral, falam sobre Kabbalah como uma ciência oculta, alguma coisa misteriosa, enfim, tá? As pessoas têm uma vaga noção, mas não estão falando da mesma coisa que eu estou falando agora. Ou seja, as pessoas estão imaginando que a Kabbalah é algum conjunto de práticas mágicas ou de soluções miraculosas para o dia a dia, tá? Isso, que algum abracadabra. Mas a Kabbalah não chegou no ponto depois da Torá? Não. Essa é a ideia. Por isso que eu resolvi trabalhar primeiro com a história da Kabbalah. Por quê? Se a gente tiver uma pequena noção de história, a gente vai começar a entender um pouquinho o que é a Kabbalah. Vamos com a primeira coisa. A primeira ideia simples. Eu acho que é simples. Quando a pessoa fala de Kabbalah como mágica, isso nos leva aos mágicos. Muito bem. Antigamente, eu digo isso em relação a talvez algumas décadas atrás, quando o mágico tirava o coelho da cartola, ele costumava dizer abracadabra. Eu não sei por que depois virou sim salamim, e eu não tenho a mínima ideia do que sim salamim quer dizer, mas enfim, o abracadabra é algo antigo e que se usava muito na literatura para falar sobre algo, um ocus pocus, um abracadabra, expressões desse tipo. Tá? O ocus pocus eu ainda vou pesquisar, mas o abracadabra é interessante. Por quê? Porque o abracadabra é usado no mundo inteiro por mágicos de tudo quanto é nacionalidade. A expressão é usada em várias línguas e a origem é hebraico. Ou seja, o que o mágico tenciona a fazer, pelo menos é o que ele quer apresentar para o público, é que ele criou algo do nada. Ou seja, usando o exemplo do coelho da cartola, ele mostra a cartola, aqui não tem nada, desse lado não tem, do outro lado não tem, aí ele fala uma palavra mágica, o tal do abracadabra, e de repente aparece o coelho, sai da cartola. Sim? Então, é como se ele tivesse criado coelho a partir do nada, e aí então ele surge, então ele é um mágico. Muito bem. Da onde surgiu a ideia de que é possível criar algo do nada? A criação do mundo, que é o início da Torá. Ou seja, a criação do mundo não existia nada, e aí Hashem fala, haja luz, há luz, haja terra, água, plantas, seres vivos, seres humanos. Em outras palavras, a criação do mundo foi uma grande mágica, porque Deus criou algo a partir do nada. Não existia nada, e aí Hashem diz, agora luz, agora isso. Tá? Então, o primeiro mágico da história foi Deus. Sim. Que a criação do mundo inteiro foi um ato de mágica, vamos dizer assim. Isso. Ele criou o público. Ele criou o próprio público. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que a ideia de mágica, a ideia do místico, a fórmula mágica, da palavra mágica, está lá atrás na criação do mundo. Ou seja, há 5.783 anos atrás, que nós estamos agora no ano 7.783 da criação do mundo, é que aí surgiu pela primeira vez o conceito de mágica, ou de uma palavra que faz com que as coisas surjam, Rior, haja luz, e assim por diante, que foi Deus que falou, e aí as coisas surgiram. Muito bem. Por isso, a expressão que usam, ou usavam, pelo menos os mágicos, que é abracadabra, é uma corruptela do hebraico. Em hebraico seria Evra Kedabra, criarei ao falar.
Gostaria de escrever até isso. Sim, sim. Pode escrever. Evrarei. Evra, Kedabra. Abracadabra seria mais ou menos uma espécie de Kedabra. Evra, criarei. Kedabra, ao falar. Certo? Então, abracadabra é isso. É criar a partir da palavra. Não, Evra, Kedabra. Kedabra. Isso. Que o abracadabra é uma distorção Super interessante. simples disso, tá? É. Então, o que você vê é que o que as pessoas chamam de algo místico, cabalístico, no fundo é o relato da criação do mundo como está no início da Torá. Então a Kabbalah começa com a criação do mundo. Se a gente for olhar por esse ângulo, realmente, esse conceito de surgir algo do nada está ali, tá? E isso faz também com que a gente entenda que a Kabbalah está intrinsecamente ligada com o hebraico. Porque a criação do mundo foi feita em hebraico. Ou seja, não aramaico, não, hebraico, tá? Ou seja, quando você fala, você encontra na Torá que o primeiro ser humano foi chamado de Adão, enfim, tá? Porque ele veio da Adamá, é hebraico, ele veio da terra, ele é um terráqueo, tá? Então, a noção de que o mundo começa com uma palavra que Deus pronuncia e, de uma certa forma, com isso cria algo a partir do nada. E essa palavra é em hebraico. Todas elas são. Yehior, haja luz, é hebraico. Mas Ravá, que é a esposa... Ravá significa aquela que dá a luz, que dá a vida. Sim. De Hayá, vida, O que fala? Haim. Então, é o Havá em hebraico e Eva é... Então, o que acontece? O fato de traduzirem as palavras de um jeito diferente, ou errado, ou mal pronunciado, tudo bem, não é minha culpa, é culpa de quem traduziu, tá? Em outras palavras, em inglês se escreve Adam, igualzinho seria em hebraico, A-D-A-M, É tá? M ou N? M de Maria, Adam, que nem Adamá, que vem da terra, tá? Mas em inglês eles pronunciam Adam. Sim? Tá. Em português, eles falam Adão. E aí vai. Mas isso tudo é uma distorção do hebraico. Sim. Ou seja, o original, todo mundo concorda que é em hebraico. E teria que ser pronunciado como está no hebraico, mas... Tá. Então, veja bem, só um parênteses para a gente entender um pouquinho. Os nomes que aparecem na Bíblia, eles foram traduzidos do grego, ou seja, a primeira tradução da Bíblia para um público ocidental, vamos chamar assim, foi a tradução para o grego. Nessa tradução, nós temos um problema técnico. Qual é o problema técnico? Na língua grega, não existe o som de X. Não existe. O som de X não existe. Tá? Então, uma vez eu peguei um táxi quando eu estava em Nova York e eu estava conversando com um homem e o motorista. E ele me falou uma frase em algum momento, alguma coisa, eu lembro vagamente, I went fishing. E eu não entendi. Como? Fishing. Tá? Aí eu entendi. Ele era grego. Ele não consegue falar fish. Ele fala fish. Meu cunhado disse que... Não tem o som de X. Eu não sei falar hebraico, mas meu cunhado que disse, ele disse que em hebraico não existe o som do J. É Y. Existe alguma coisa, sim, mas veja bem, no hebraico moderno, tá? Vou te dar um exemplo. Em castelhano, espanhol, não existe o som de Z. Não existe Z, tá? Em várias línguas tem certos tipos de coisas que não pronuncia, que não tem, que tem, enfim, ou que tem e outra não tem. Então o que acontece? Como a primeira tradução da Torá foi para o grego, e na língua grega, no alfabeto grego, não tem o som de X, então todos os sons de X que tem na Torá deixaram de ser X. Então Moshe virou Mosé,
e Shlomo virou Shlomo, o Salomão, e por aí vai, tá? Então, muita coisa já se distorceu nessa primeira tradução. Depois do grego foi para o latim, do latim foi para um monte de línguas ocidentais. A cada língua que vai retraduzindo, vai distorcendo. Então, Rava que virou Ava, que virou Eva. Entende? Então, os nomes vão mudando. Às vezes tem algo de tendencioso, às vezes, em certas traduções, eu não tenho como lhe confirmar, eu ouvi isso, eu não posso dizer que é verdade ou não, eu ouvi, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, que na tradução Eva fizeram questão de colocar Eva e não Ava, que seria mais correto, porque Eva lembra evil, ruim, tá? O que significa isso? Na tradição, assim, me falaram, de novo, não me responsabilizo porque não sei qual é a fonte, tá? Mas que na tradição cristã, a mulher é o pecado, é a sedução, é isso, é aquilo, e aí então Eva e evil tem a ver, então é o mal, enfim, tá? Por isso que eu digo, eu não tenho como te dizer se não é. Tem a ver? Bom, que isso existe na mentalidade cristã, em uma certa medida parece que sim, tá bom, por isso que os homens não casam, o padre é santo porque não casa, tá bom. De novo, eu não sou autoridade para falar sobre isso, eu não sei se faz diferença, mas o que eu quero dizer é que os nomes em outras línguas, os nomes de personagens da Torá mudam completamente, mas todo mundo concorda que o original é em hebraico. Independente deles não saberem pronunciar, mas eles sabem que o original é em hebraico, tá? Ninguém vai dizer que a Torá originalmente estava em alguma outra língua que não o hebraico, tá? E se alguém disser isso, ele realmente não sabe, ou seja, ele não tem noção. Então, em um certo momento, quando, eu não lembro se teve algum papa que estava em Israel, na época do Bibi Netanyahu, quando ele era o primeiro-ministro, eu não lembro quem foi, não lembro agora quem foi, se foi o anterior, se foi, não sei, não, foi há pouco tempo, alguns anos atrás, enfim. E nessa visita, o Papa falou alguma coisa sobre que o representante maior da religião deles falava aramaico. Sim, aquele. E aí o Bibi falou, e hebraico, não aramaico, tudo bem? Mas ele falava hebraico também, porque ele era judeu, vivia em Israel, também falava hebraico, tá? E ficaram discutindo aramaico e hebraico, ridículo, tá? Por quê? Porque pro papa, pro padre, enfim, aramaico era a língua do fulano. Realmente, naquela época, no Oriente Médio, a língua franca, o inglês da época era o aramaico. Perfeito. Só um minutinho. Mas, em Israel, se falava hebraico e aramaico, como hoje se fala hebraico e inglês. Mas era o quê? O aramaico veio da... O aramaico é uma língua semítica. O que quer dizer? Ela tem alguns elementos parecidos com o hebraico. Como o povo judeu esteve exilado na Babilônia, que seria a área entre o Tigres e o Eufrates, ou seja, a área que seria hoje em dia Iraque, Irã, mais ou menos, tá? Essa área falava aramaico há séculos, aquela área. Depois o aramaico se espalhou por todo o Oriente Médio como língua franca. Sim, mas, de novo, o povo judeu se acostumou a falar aramaico porque quando foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, eles foram exilados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, para a Babilônia, ficaram ali 70 anos e depois uma parte voltou para reconstruir o segundo Beit HaMikdash, e esse pessoal já falava aramaico, mas não deixou de falar hebraico, tá? Então o que acontece? A discussão que eles tiveram ali foi ridícula. Por quê? Porque é falta, não sei se eu posso analisar desse jeito, mas enfim, é falta de humildade alguém dizer, ele só falava aramaico. Não, os judeus falavam hebraico e a língua que todo mundo falava. Assim como os judeus da Europa falavam Yiddish, mas também sabiam hebraico. E os faradim falavam ladino e também sabiam hebraico. O aramaico seria o Yiddish? Não, o aramaico é uma língua semítica, como o árabe é uma língua semítica, entende? Então são línguas que têm alguma afinidade com o hebraico. Tem alguma coisa, mas veja bem, até um certo ponto, sim, tá? Então, o que acontece? Pelo fato da gente ter vivido e falado
aramaico durante pelo menos 70 anos direto. Então, muitas coisas do aramaico passaram a fazer parte do hebraico. Então, curiosamente, você vai numa escola hoje, as crianças estão aprendendo a falar papai e mamãe. Como é que eles falam? Aba e ima. Então, aba e ima é aramaico, não é hebraico. É. Hoje em dia se usa como se fosse papai e mamãe. Só que em português você tem pai e mãe, que é o nome oficial, e você tem o nome mais carinhoso, que é o papai e mamãe. Muito bem. Então, hoje em dia, em hebraico, o hebraico correto, o hebraico da Torá bíblico, vamos chamar assim, é Av, é pai, e Em é mãe. Então você fala a mitzvah de honrar o pai e a mãe. Kibud Av ve'em. Av é pai, Em é mãe. Tá? Você quer falar mamãe ou papai, Aba ou Ima. Ima ou Aba, enfim. Tá? Que é aramaico. Ou seja, a gente está usando o aramaico como um postiço do hebraico, tá? Mas isso não quer dizer que a gente fala aramaico, a gente quer dizer que a gente importou algumas palavrinhas do aramaico, tá? No linguajar moderno de hoje em dia, tá? Então, o hebraico nunca deixou de ser a língua da Torá, nem a língua do povo judeu, tá? O fato de a gente falar fluentemente hebraico ou não é uma outra questão, porque, por exemplo, as tefilot, as rezas, são todas em hebraico. Tem exceções? Tem. Uma reza bastante conhecida em aramaico, que é o Kadish. Sim, é aramaico, não é hebraico. Tá? Isso, é aramaico, não é hebraico. Tá? É aramaico. O motivo dele ser em aramaico é porque no momento em que o Kadish foi instituído, é uma forma de dizer Deus é grande. E para que todo mundo entendesse, ele foi instituído em aramaico, porque era a língua que a maioria entendia. Então, de novo, isso quer dizer que a maioria falava fluentemente o aramaico, mas entendia o hebraico. O hebraico talvez não era a língua falada, mas era a língua que se rezava, a língua que se estuda a Torá. Então a gente nunca deixou de falar hebraico. A gente pode não ter sido tão fluente no hebraico como a gente é em outras línguas, como o inglês, ou como o Yiddish, ou como o ladino, ou como outras línguas aí que a gente tem, mas o hebraico sempre fez parte do dia a dia da gente. Então você acorda de manhã, você fala hebraico, Modé, Ani, Lefanecha é hebraico, tá? Aí eu entendo todas as palavras, bom, se você não entende, pega a tradução, enfim, mas a ideia é de que o hebraico acompanha a gente desde a criação do mundo. O que acaba acontecendo é que outras línguas surgiram. Essas outras línguas, algumas são mais parecidas com o hebraico, outras são menos parecidas com o hebraico. A gente pode fazer um grande estudo para entender por que essa é mais parecida e essa é menos. Tudo bem, eu acho que não vai levar a gente a nenhum lugar, tá? Já vi estudos de centros, de círculos concêntricos. Você bota Israel no meio e faz círculos concêntricos, o que está mais próximo é uma língua semítica mais parecida com o hebraico. Tá bom, alguma coisa dessas pode ser que funcione, mas não vai fazer diferença para a gente. O que eu estou fazendo questão de o latim. Nada a ver. Tem nada a ver. Nada. Tá? O que acontece? É curioso que tem outras línguas. Vou dar um exemplo só para a gente ficar viajando. Grego. Tá? Grego é uma língua que, numa época, teve uma grande influência. Era uma língua da cultura, cultura grega, enfim. Tá? Então, no Oriente Médio também se falava grego, entre outras coisas, que era a língua, enfim, da cultura. Tá? O grego tem uma certa afinidade com o hebraico, distante, mas tem. O alfabeto grego tem alguma semelhança, de novo, distante com o alfabeto hebraico. Por quê? Em hebraico você tem Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Em grego você tem alfa, beta, gama, delta. Que é bem próximo, hein? Tá? Tudo bem. Então assim, tem alguma afinidade? Tá. Se você não conhece o relato da Torá, você tem dificuldade de colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que eu acho que antes de a gente falar sobre algo mais místico e profundo, porque não tem Kabbalah sem hebraico. Apesar de que vários livros básicos de Kabbalah foram escritos em aramaico. Mas a Kabbalah é baseada no hebraico. A língua que você vai transmitir é outra história. Mas
Por exemplo, o Talmud, uma grande parte dele a grandíssima parte dele é em aramaico, mas ele analisa os textos da Torá que são em hebraico. Tá? Então, é óbvio que a língua básica é o hebraico. Como você vai transmitir? Bom, na época foi em aramaico, tem outra época que foi em hebraico, foi em inglês, que foi em português, ou que foi em Yiddish, ou que foi em... Enfim, tá? Outras línguas, mas a língua que você transmite está transmitindo algo do hebraico. Tá? A base de tudo é o hebraico. Então, só para a gente poder colocar numa linha do tempo. O mundo foi criado há 5.783 anos atrás. Desde a criação do mundo até pouco depois do dilúvio, o dilúvio aconteceu no ano 1600 e alguma coisa, 53, por assim. Enfim, acontece num período, assim, 10 séculos depois da criação do mundo. É muito tempo. Tá? Então, durante 10 séculos, a humanidade só falava hebraico. Porque essa era a única língua que existia. Até o evento da Torre de Babel, só existia o hebraico. Depois desse evento, surgem outras línguas. Tá? Algumas parecidas com o hebraico, outras não parecidas com o hebraico, mas o ponto onde as línguas surgem é a partir da Torre de Babel. Isso é mais ou menos, como a gente disse, 1.600, 1.700 anos depois da criação do mundo. Dali para frente, você vai ter um monte de línguas, algumas mais parecidas, outras menos parecidas com o hebraico, e aí então começa... A Torre de Babel ocorreu depois de 1000 anos? Depois de 1.600 anos. 1.600, não, Mas, depois Da criação. em outras palavras, o dilúvio veio antes, aí depois teve a Torre de Babel. Tá? As datas exatas tem alguma coisa aqui no papel. Fica meio perdido. Tá? Então, assim, eu posso lidar até as datas com um pouquinho mais de precisão, mas eu acredito o seguinte, decorar as datas não vai ajudar a gente. Entender um pouquinho a sequência, sim. Tá? Ou seja, a gente sabe que teve a criação do mundo, a gente sabe que depois da criação do mundo houve um dilúvio. Tá? Quanto tempo depois? Mais de 1000 anos. Perfeito. Aí depois do dilúvio, a humanidade recomeça, e no momento em que já existe um certo número de pessoas, eles resolvem fazer a Torre de Babel, e depois desse momento é que surgem as línguas. Então, as línguas separaram as pessoas. As línguas e outros povos surgiram. Isso. Então, o que acontece? É interessante, porque as pessoas estavam unidas no momento da Torre de Babel. E Babel? Será a Torre de Babel? Então, Babel é Babilônia. Babilônia é nessa região, Iraque, Irã, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Mas foi na época que os refugiaram para lá? Veja, de novo, a linha do tempo é super importante, senão... Então, eu ainda não cheguei em Abraham, tá? Abraham vai surgir, talvez, alguns séculos depois da Torre de Babel. Tudo que eu estou falando aqui é antes de Abraham. Criação, Logo depois de Noé. a partir da Isso. criação do mundo. Isso. Certo? Isso. Então, nessa... Abraão veio depois. Isso. Então, nessa sequência, assim, sem entrar agora em todos os números e detalhes, tá? Mas é importante a gente saber. Houve a criação do mundo, há um período depois onde tem o dilúvio, aí a humanidade cessa de existir, começa tudo de novo, aí com Noé vai recomeçar a humanidade. A Torá te dá uma descrição de quem são os descendentes de cada um dos filhos de Noé. Por isso que na contagem da Torá se fala sobre 70 povos. Bonitinho, tá tão bonitinho, Sim. desculpa, mas Sim. tá muito bonitinho. Obrigado. Tá sendo gravado, tá? Só para você saber. Muito bem. O que acontece? O momento em que
a Torá descreve os descendentes de Noah, a Torá te diz, e a humanidade vai surgir a partir daqui. Então, pela contagem da Torá, existem 70 línguas e 70 povos originais, dos quais, eventualmente, surgiram milhões de pessoas depois, e milhares, não sei de quantos povos que tem por aí, tá? Mas começou ali com esses 70. Então, quando a Torá fala sobre a humanidade, fala sobre 70 povos. Por mais que, obviamente, hoje em dia tem muito mais do que 70 povos, tá? Mas originalmente começaram com aqueles 70, que eram descendentes imediatos dos 3 filhos de Noé. Porque a humanidade recomeça a partir daí, tá? E aí você vai ter a noção de 70 povos, 70 línguas. E o número 7, de novo, entra em evidência. Porque o número 7 é um número importante da Torá, porque a Torá diz que o 7º dia é um dia importante. Porque no 7º dia Deus descansou, volta para a criação do mundo. Tá? Então o número 7 é um número importante. Eu sei isso pela Torá. Tá? E depois, se você for estudar isso mais a fundo, você vai descobrir que o número 7 tem um porquê de ele ser um número místico, importante, enfim. Tá? Acontece que toda essa informação a gente está recebendo da Torá. Ou seja, eu sei que o número 7 tem uma importância, porque a Torá diz que tem uma importância. Por isso que tem 70 povos, tem 70 línguas, e por aí vai. Tá? Essa informação toda foi passada para a gente séculos depois da criação do mundo, a partir do momento da entrega da Torá. Tá? Então, a linha do tempo, a gente está falando de muitos séculos entre um evento e o outro. Então, para a cabeça da gente, é um pouco difícil de acompanhar, porque são séculos, não são anos, nem décadas, são séculos. Tá? É difícil imaginar um século, assim, a gente não consegue viver isso direito. Tá? Então, imaginar séculos, então fica um pouco difícil. Então, vamos tentar imaginar um pouquinho, para a gente ter uma noção. Nós temos um livro básico de Kabbalah que chama-se Zohar. Tá. O nome eu acredito que muita gente já ouviu falar, o Zohar. Muito bem. O Zohar é, na verdade, uma compilação de explicações mais profundas da Torá. O Zohar é do Maimônides, né? Não. Não? Rabi Shimon Bar Yochai. Eu pensava que o Maimônides tem alguma coisa muito importante também. Tem, mas veja, o Zohar foi compilado, assim, por escrito. A informação já existia, mas por escrito, por volta do 1º e 2º século da Era Comum. Então, faz pelo menos 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos. A informação existia, mas alguém tem que botar por escrito. Era oral, você sabia. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Para isso, a gente tem que ter uma noção, antes de mais nada, de que existe uma coisa chamada a Torá escrita e a Torá oral. Tá? Então, eu estou voltando lá para a criação do mundo, lá para o comecinho. Tá? Muito bem. Consta no Zohar, como ele é um comentário, uma explicação mais profunda da Torá, que quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo a partir de uma planta mestra. Assim como um engenheiro, quando vai construir uma casa, ele tem uma planta mestra, Hashem, por assim dizer, tem uma planta mestra, da onde ele cria, ele monta o mundo. A planta mestra de Deus é a Torá. Então, Hashem olha para a Torá e cria o mundo. Ou seja, tudo que existe no mundo, de alguma forma, já está dentro da Torá. Pode estar de uma forma mais explícita, mais clara, pode estar escondido, pode estar oculto, enfim, nas entrelinhas, mas está tudo ali. Porque essa é a planta mestra do mundo. Tá. A gente conhece a Torá da forma que ela nos foi entregue. Mas a Torá é a sabedoria de Hashem. Então,
a sabedoria de Hashem, que é infinito, também é uma sabedoria infinita. Tá? Hashem consegue colocar toda essa sabedoria infinita em um texto finito, limitado, que é o texto da Torá. Então, a sabedoria infinita de Hashem está colocado dentro de um texto finito, que é a Torá escrita. Eu vou me ater, num primeiro momento, a gente vai falar agora só sobre os primeiros 5 livros da Torá. Por quê? Esses são os livros que nos foram entregues quando a gente estava no deserto do Sinai. E a gente leva esses 5 livros para dentro da terra de Israel. Tá. Mas aí eu estou bagunçando a linha do tempo. Então vamos voltar para o começo. Tá? Então, tudo que existe no mundo, de alguma forma, está dentro da Torá. Porque Hashem cria o mundo a partir da Torá. Então a Torá existe antes do mundo existir. Se o mundo foi baseado nela, então ela veio antes do mundo existir. Tá? Se a Torá vem antes do mundo existir, isso quer dizer que o texto da Torá é atemporal, está acima do tempo. Que ele existe antes do tempo existir. Por quê? O mundo, como a gente conhece, é um mundo que está limitado por tempo e espaço. Então, quando Hashem cria o mundo, ele coloca o mundo dentro do tempo e dentro do espaço. E para criar esse mundo, ele está usando a Torá. Então, a Torá, ela vem antes do antes. Antes do tempo e antes do espaço. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a Torá é algo que está além do físico que a gente conhece. Tá? A gente vai um pouquinho mais longe. No ser humano, a gente diz o seguinte: o fulano é uma pessoa sábia. Ele ou ela, não faz diferença. Tá? Por que o fulano é sábio? Porque ele tem uma grande quantidade de conhecimento. Mas teve alguma época na vida dele, ou dela, que eles não tinham esse conhecimento. Então não eram tão sábios. Tá? Então, com 10 anos de estudos, enfim, ficou mais sábio. Mas há 10 anos atrás, ele não tinha esse conhecimento, ele ou ela não tinha esse conhecimento. Tá? Então, a pessoa e a sua sabedoria são duas coisas separadas. Ela não tinha essa sabedoria numa época da vida. Depois de um tempo, ela adquiriu essa sabedoria. Agora, a pessoa e a sabedoria são uma coisa só. É uma pessoa sábia. Muito bem. Então, para nós que estamos limitados no tempo e no espaço, é assim que funciona. Tem a sabedoria, tem a pessoa, os dois são separados. Em algum momento depois, os dois se juntam. Muito bem. Eu não posso falar isso de Deus. Por quê? Para Deus, a sabedoria e ele são uma coisa só. Ele não adquire sabedoria, ele é a sabedoria. Sim? Então, nós temos aqui uma coisa extremamente curiosa. Hashem está dentro da Torá. Não é apenas a sabedoria dele, é ele que está dentro. Porque no ser humano eu posso separar a sabedoria da pessoa e a pessoa. Tá? Deus os livre, quando a pessoa tem uma amnésia, ela perde a sabedoria. Mas ela não deixa de ser a pessoa. Então, eu consegui separar os dois. Não existe isso em relação a Hashem. Ele e a sabedoria dele são uma coisa só. Não são duas coisas que em algum momento se juntaram. Tá? Então, a gente diz que não é Hashem que existe dentro do mundo. É o mundo que existe dentro de Hashem. Sim? Faz sentido? Tá. Então, quando a gente fala sobre a Torá como a sabedoria de Hashem, significa que ela é infinita e que ela é divina. Porque Hashem está dentro da sua sabedoria, que está dentro da Torá. Só ele conseguiria colocar algo infinito dentro de algo finito.
Tá? Ou seja, se você pegar um copo de água de 200 ml, você não consegue colocar mais de 200 ml dentro do copo. Se você colocar, transborda. Não tem como. A Hashem consegue colocar toneladas de água num copo de 200 ml. É mais ou menos isso. E não transborda. Porque ele consegue colocar o infinito dentro do finito. Tá? Então, isso é a Torá. Então, óbvio, não tem como fugir da ideia de que o texto da Torá, ele é finito, é limitado, tem X letras, X versículos, você tem um limite para isso, é limitado, tá? Mas dentro dele tem uma quantidade infinita de informação. Porque é o mundo, tudo que acontece. Isso. Então, a ideia é de que a gente pode explorar, entender a Torá, porque nós somos limitados. A gente não consegue absorver uma quantidade ilimitada de informação, porque a gente é limitado. Então, a gente consegue explorar um pouco esse conhecimento por partes, ou seja, em níveis. Então, você tem um primeiro nível da Torá, que é chamado de Pshat, o nível literal. Então, eu posso pegar o texto da Torá, traduzir, e eu vou entender um pouquinho do que a gente está falando agora, a criação do mundo, 6 dias, 7º dia, Hashem cessou o trabalho, depois teve Noé, e o dilúvio, e a Teivá, e a arca do Noé, e depois teve a Torre de Babel, depois teve Abraham, depois teve Isaac, teve Jacob, a saída do Egito, enfim, a gente consegue entender a história num nível literal. Então, eu explorei uma camada da Torá, que é uma camada que, por assim dizer, está mais próxima da gente, e eu vou colocar, não é certo, mas é só para a gente entender. É como se eu dissesse que esse nível simples da Torá está mais próximo da gente e mais distante do Criador, porque a sabedoria dele é infinita. Então, essa sabedoria infinita, dizer que é só uma história, ou só um relato que está na Torá, é muito pouco. Tá? Então, a gente entende que eu estou explorando apenas um nível bem superficial da Torá. Eu posso ir um pouco mais fundo. Então, existe, na própria Torá, se fala sobre 4 níveis de interpretação da Torá. Esses 4 níveis de interpretação da Torá correspondem a uma série de coisas na natureza que estão divididas em 4 níveis. Então, por exemplo, uma forma simples de dividir a natureza é dividir a natureza em 4 reinos, que é o mineral, o vegetal, o animal e o ser humano. Tá? Esse é um jeito simples. Quer complicar? Tem como complicar. Tem a nível celular, a nível abaixo das células, os vírus, enfim, você tem como entrar e aí você cria sub-reinos e sub-reinos e sub. Você pode criar em 200 reinos, sem problema. Tá? Em outras palavras, hoje em dia, nos livros de ciência da escola, se fala sobre não sei quantos reinos, mas todos eles, bem ou mal, estão enquadrados nesses 4. O que fizeram? Dividiram mais. Então você tem, no reino animal, tem os mamíferos também, tem não sei o quê. Tá bom, você pode redividir. Você pode dividir em... Tá, mas a princípio são 4 reinos. Esses 4 reinos correspondem aos 4 níveis de interpretação da Torá, que correspondem às 4 letras do nome divino de Hashem que aparece na Torá, que dá origem ao mundo. Que é Yud Kei Vav Kei, que é o inefável tetragrama, o nome de Deus de 4 letras, enfim. O que a gente vê é que, nesse momento, a gente está explorando o 4. A gente falou do 7, agora a gente está falando do 4. O número 4. Então, o número 4 tem um significado na Torá? Sim. Tá aqui dentro. Tudo bem? É o animal, mineral, vegetal. Então, mineral, vegetal, animal e o ser humano. De baixo para cima. Tá? Muito bem. Assim você tem também 4 níveis da Torá. E a gente já está níveis de entendimento da Torá. E dentro desses 4 níveis você pode pegar um nível mais profundo. E eu diria que está mais próximo do ser humano. Ou pode pegar um nível mais superficial, que eu diria que está mais próximo do mineral, por assim dizer. Só para dar uma ideia. Tá? Quando você explora o nível superficial da Torá,
a gente está falando de um nível simples que qualquer um pode explorar. Então, entender a história da criação no mundo, ou a história do dilúvio, ou a história da Torre de Babel, ou de Abraham, e assim por diante, é algo simples, que até uma criança consegue entender. Tá? Mas você tem níveis mais profundos de entendimento da Torá. Tá? Eu vou apenas resumir. Você tem Pshat, que seria o nível mais simples, mais literal. Remes são as alusões que estão dentro desse nível. Ou seja, esse nível simples faz alusão a alguma coisa mais profunda. Então, eu sei que ali na criação do mundo está falando de algo mais, não só da criação do mundo. Está falando da estrutura do mundo. Ó, então tem algo mais aqui. Depois você tem um nível mais profundo chamado Drush. Drush é uma espécie de comparação de ideias, onde você vai explorando duas ideias e construindo, vamos dizer assim, o entendimento quando você entrosa essas duas ideias separadas. Drush, na tradução mais literal, seria buscar, explorar, tá? Midrash, por exemplo, vem da palavra drush. Então você ouve falar, o Midrash explica, o Midrash diz, eu estou olhando um nível mais profundo da Torá, através da ótica do Midrash. O Midrash não pode ser algo muito literal, porque o nível literal é outro. O Midrash já é um nível mais profundo. Então, quando você ouve histórias do Midrash, são parábolas, não são histórias. Histórias estão na Torá. No Midrash, normalmente, são parábolas, são ideias. Você está comparando, está trazendo uma história, uma parábola, para ilustrar uma ideia. Eu tenho que conseguir tirar uma ideia dessa parábola. Não é uma coisa literal, é uma coisa mais profunda. Tá? E o quarto nível da Torá, que é chamado de Sod, o segredo da Torá, a princípio é o que a gente chama de Kabbalah. O Sod, o quarto nível da Torá, que é o que chama-se de segredo da Torá, esse seria... Essa seria a parte oculta da Torá. Então, você tem um nível de entendimento da Torá, que é chamado de Kabbalah. Só que esse nível existia desde antes da criação do mundo. Já existia tudo isso na Torá. Entende? Então, a questão é só por que a Kabbalah mexe tanto com a cabeça das pessoas? Porque é um segredo. Todo mundo quer saber os segredos. Quando você diz para alguém não conte para ninguém, é aí a coisa se espalha. Porque todo mundo quer saber. É um segredo, todo mundo quer saber o segredo. Tá. Mas o segredo não foi revelado para todo mundo. Então, assim, não era todo mundo que conseguia chegar, e até hoje também não é tão simples assim, chegar nesse nível mais profundo da Torá. Por quê? Se você pular os outros três, você também não vai conseguir entender o quarto. Então, as pessoas que têm a ilusão de que eu vou estudar a Kabbalah, sem saber as primeiras partes da Torá, a pessoa está viajando na maionese, literalmente. Por quê? Ela não tem base para poder explorar. Por quê? O que estão vendendo para ela, o produto que estão vendendo para ela, não é Kabbalah. Ou seja, eu vou colocar de um jeito mais simples. Quem diz que sabe, quem fala de Kabbalah, é porque não sabe. Quem sabe, não fala. Porque não é todo mundo que consegue captar. Tá? Então, a Kabbalah popular, que é o que o pessoal vende na rua, vamos dizer assim, não é necessariamente Kabbalah. É um outro nível da Torá, também mais profundo, mas que não é a Kabbalah. É algo mais fácil de ser digerido. E muitas vezes, infelizmente, usam certas coisas assim, e distorcem e dizem, isso aí é Kabbalah. Não é. Muitas vezes não é. Tá? Porque no momento que você separa a Kabbalah da Torá, já não é mais Kabbalah. A Kabbalah é um nível de entendimento da Torá. Sem um, não tem o outro. Se a pessoa não tem conhecimento de Torá, vai ser muito difícil de ela dizer que ela entendeu alguma coisa da Kabbalah, porque é só um estudo mais profundo. Se eu não sei a base, como é que eu cheguei no mais profundo? Não dá. Tá?
Mas existe essa ilusão. E é por isso que eu tenho que dar a história da Kabbalah, por assim dizer, para a gente poder entender que isso é algo muito mais profundo do que as pessoas imaginam. O fato do misticismo, de algo, um segredo ser algo procurado, é porque a gente acha que eu vou ter uma informação que ninguém tem. E veja bem, em Yiddish tem uma palavra que eu acho que o pessoal deve conhecer, que é Yachne. Yachne. Eu sei. Fofoqueira. Tá? O que ela faz? Ela quer descobrir os segredos de todo mundo e espalhar para todo mundo. Eu sei os segredos. Tá? Que é um pouquinho do que o pessoal faz com a Kabbalah. Eu sei Kabbalah, por isso que eu... Tá? Então, um fofoqueiro da Kabbalah. Tá? Não é Kabbalah, é outra coisa. Tá? Se a gente entende que a Kabbalah e a Torá vêm antes da criação do mundo e é a sabedoria infinita de Hashem, a gente começa a entender que a coisa não é simples e que sem o hebraico da Torá, não o hebraico moderno, sem o hebraico você não tem como explorar a Kabbalah, porque você não tem a base. Então, uma série de livros que foram escritos e o pessoal que coloca letrinhas da Torá e coisa e tal, é muito legal, muito interessante. Provavelmente tem coisas interessantes lá também, não digo que não. A filosofia de vida. Isso, tá. Mas muita coisa se usa a palavra Kabbalah para vender, porque ela dá um bom marketing, tá? Mas não quer dizer que isso que estão vendendo ou isso que estão nos dando é Kabbalah, tá? Porque na prática, quem sabe não fala. Porque o nome desse nível da Torá é Sod, é segredo. Ou seja, eu vou explicar e vamos terminar com essa ideia. O que significa normalmente um segredo? Eu estou falando na vida da gente, não na Torá. Tá? Na vida da gente, segredo é algo muito íntimo, meu, da pessoa, que eu não quero revelar para qualquer um. Por que eu não quero revelar? A pessoa pode não entender e me julgar de forma errada. 2, a pessoa pode pegar esse segredo e usar ele contra mim. Porque é um segredo. E que talvez possa ser usado da forma incorreta contra a pessoa. Esse segredo pode ser mal entendido. E o que era para ser uma coisa, sim, pessoal, minha, íntima, mas que não tinha nada de errado, pode acabar virando, isso é uma coisa muito ruim. E não é. Ao contrário, uma coisa muito boa. Tudo isso, até um certo ponto, se aplica em relação à Torá também. O que significa isso? Hashem não pode abrir, por assim dizer, a sua intimidade para qualquer um. Por quê? Porque as pessoas podem fazer um mau julgamento, entre aspas, e acharem que eles entenderam Hashem, que cá entre nós é uma presunção muito grande, tá? Achar que a pessoa entende agora Hashem está muito além da nossa capacidade, tá? Ou a pessoa pode até fazer um mau julgamento de Hashem. Ele é assim, então eu não quero esse Deus. Exemplo, muita gente interpreta, ou pelo menos tem religiões que falam, que Hashem, que Deus, ele é vingador. Você faz um pecado e um raio cai do céu e fulmina, castiga. É um marketing muito ruim. É uma imagem muito distorcida de Hashem. Mas tem gente que vive a vida assim, achando que se ele errar, vai cair um raio. Então, o Deus dessa pessoa é um monstro. Tá? Mas, se eu disser para essa pessoa, de novo, eu não estou dizendo que ela está certa, tá? Mas se eu disser para ela, não, Deus é bonzinho, ela vai cair na gandaia. Ela ainda não está preparada para um Deus bonzinho, essa pessoa. Ela não consegue entender que você pode ser bom e pode seguir as regras. Tá? Então, ela tem uma mentalidade infantil.
Então, a pessoa não está preparada ainda para esse tipo de segredo. Tá? Ela vai ter que crescer um pouco para aprender que Deus também é bom. Tá? Veja bem, o que ela sabe não está totalmente errado. Existe a ideia de castigo e de recompensa, tá? Mas ela está com uma ideia muito infantil de Hashem. Ela precisa crescer, precisa passar para outro nível. Tá? Então, da mesma forma, você vai encontrar, entre aspas, os segredos da Torá. São coisas muito profundas, que às vezes as pessoas interpretam ou não entendem, ou entendem da forma incorreta. E como isso é chamado de segredo, eu não posso revelar para qualquer um. A pessoa pode não ter maturidade para entender ainda esse segredo. Então, por isso que a gente não, entre aspas, revela, acaba lá. A gente, quem já sabe? Você acha que alguém sabe? Pouca gente. Como eu disse, quem fala é porque não sabe. Quem sabe não fala. Então, a ideia é de que à medida que a pessoa entende mais de Torá, e ela tem um pouco mais de maturidade para entender os segredos da Torá, ela vai conseguir entender a grandeza de Hashem de uma outra forma, e não de uma forma infantil. Então, a parte da Kabbalah que se diz que não se revela para todo mundo, não se revela na medida que as pessoas não estão prontas para ouvir esse tipo de segredo e entender o que ele significa. Então, o exemplo que eu dei é a bondade de Hashem. Você encontra isso na Torá. E você também encontra na Torá que Hashem castiga. Sim? Mas tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir que Hashem é bom. Porque senão elas não... se não tiver rédea curta, ela se perde. Então, ela precisa crescer um pouco e entender que mesmo sendo bom, isso não quer dizer que você não tem que se comportar da forma adequada. Sim? Usando o exemplo do dia a dia. Tem crianças que, se os pais não impõem uma certa disciplina, elas não respeitam nada dos pais. Sim. Por mais que os pais adorem a criança. Exatamente. Por mais que os pais... exatamente. Então, por mais que os pais amem as crianças, mas eles precisam passar num primeiro momento um tipo de imagem para depois poder... Por quê? Porque nesse primeiro momento a criança não está pronta ainda para receber esse outro lado. Isso, Então, mas o que aconteceu? Está se revelando algo que a pessoa não está pronta para receber. Por isso que dá essa distorção. Então, a falta de respeito, estou dando esse exemplo agora, tá? Das crianças, dos pais, tá? É porque as crianças não estão prontas ainda para essa imagem dos pais. Eles primeiro precisam de uma imagem um pouco mais restritiva. Aí depois eles vão poder passar para uma imagem mais bondosa, porque as crianças não estão preparadas, elas ainda estão muito infantis. Na medida que elas crescerem, elas vão conseguir entender a grandeza dos pais em outros termos. Tá? Então, eu vou agora usar um exemplo que o Maimônides Rambam, ele dá em termos de educação, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Ele diz o seguinte: se você pega uma criança de 3 anos de idade, nós já temos a obrigação de ensinar Aleph Beit para essa criança. Os pais já têm essa obrigação. Ela está preparada? Não sei. Não sei. Como eu vou ensinar Aleph Beit para uma criança que não está preparada? Então, o que essa criança de 3 anos de idade sim entende é que a balinha é gostosa. Então, ela entende que se eu falar para ela, estuda isso e eu vou te dar uma balinha, ela vai estudar para ganhar a balinha. Ela não acha que o Aleph Beit é importante. A balinha é importante. Mas eu consigo fazer ela estudar o Aleph Beit porque tem a balinha. Então, nesse nível, tá ótimo. É assim mesmo que tem que ensinar. Porque se eu sentar com essa criança de 3 anos e começar a filosofar sobre a importância de aprender, ela não tem noção do que você está falando com a parede. Ela entende balinha, brinquedo. Tá. À medida que essa criança vai crescer e a balinha já não for o suficiente, aí eu vou para o brinquedo, e do brinquedo eu vou para alguma outra coisa, eu estou acompanhando a maturidade da criança e passando para ela o que ela consegue entender. Então, ainda durante um tempo, ela está estudando para ganhar uma coisa.
ela não acha que o estudo é importante. O importante é o que ela vai ganhar, seja lá o que for, só vai mudando o que ela vai ganhando, tá? Então ela está crescendo, sim, ela está estudando mais, está tendo mais conhecimento e vai ganhando outro tipo de prêmio, tá? Tem algumas crianças que são adultas e que elas entendem assim: se eu souber muito a Torá, vão me dar muito kavod, vão me honrar, então vale a pena estudar a Torá para ser honrado. Ela continua sendo infantil, mas num nível mais avançado, porque agora ela está ganhando um outro tipo de prêmio pelo estudo dela, tá? O que o Rambam, o que o Maimonides fala? O ideal é a pessoa chegar num ponto onde ela diz: eu não preciso de mais nenhum prêmio, o estudo em si é o maior prêmio que tem. Mas para isso ela vai ter que crescer, tem que ter uma maturidade, tá? Então não é muito diferente o que a gente está falando agora em relação a Kabbalah. Não tem como eu entrar nisso sem eu ter os outros níveis antes disso, porque a gente passar algo tão profundo, uma pessoa que não está preparada ainda, porque ela não tem a base, ela vai distorcer, não, ela vai entender outra coisa, não vai saber do que a gente está falando. Então a gente vai ficar basicamente por aqui por enquanto, eu acho. A gente tem que oração? Eu preciso beber água. 1 para as 2. Acho que já passamos então.